versículos 18 a 22. Atos 18, versículos 18 a 22. Diz assim a palavra do nosso Deus: Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, rogando-lhe eles que permanecesse ali mais algum tempo. Não acedeu, mas, despedindo-se, disse: Se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Até aqui somente, irmãos, oremos. Pai bondoso, ilumine o nosso entendimento, fale o nosso coração, use a minha vida, Senhor, para expor a Tua palavra e aprendermos nela, Senhor, não apenas como começar, como cumprir uma missão, mas também como completar, concluir as missões que o Senhor tem nos dado. Ajude-nos, Deus, a entender a Tua palavra e vivê-la. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pode se aceitar, irmãos. Tão importante quanto começar bem uma viagem, terminar bem uma viagem. Especialmente se essa viagem for de avião, né? Não adianta nada o avião decolar, aquela maravilha, e na hora de aterrissar, surpresa. Eu não sei se você sabe, mas a maior parte dos incidentes aéreos e dos acidentes aéreos não são da decolagem, são no processo de descida. Eu fui até consultar lá o CENIPA, o Centro de Investigação de Acidentes Aeronáuticos. De 2010 a 2019, 1.210 acidentes aéreos no Brasil. Você não sabia disso? A gente só fica sabendo quando cai um avião grande, né? Mas 1.210 acidentes aéreos, com mais 559 incidentes. Incidente é quando dá errado, mas ninguém se machuca. E acidente é quando dá errado e machuca alguém, ou alguém até acaba perdendo a vida. E 34% dos acidentes foi aterrissando. E 58% dos incidentes foi quando o avião já estava descendo. O que eu quero falar sobre isso? Lógico, você não veio aqui para aprender como é que está a aviação brasileira, mas é só para ilustrar que é importante saber concluir uma missão, saber concluir uma viagem, saber passar o bastão. A gente muitas vezes se planeja muito para começar um projeto, o que não pode faltar no início do projeto, até na própria vida, né? A gente prepara os filhos para a carreira, para o que eles vão ser quando crescer, mas a gente não prepara os filhos para eles se aposentarem. A gente não se prepara para se aposentar, né? Algumas empresas até preparam os seus funcionários para terminar a carreira e ir para casa. Muitas pessoas ficam até doentes porque elas têm uma carreira brilhante, mas quando chega no final elas não se prepararam para viver sem aquela carreira, sem aquela missão, sem aquela rotina. E eu chamo a atenção de você sobre essa importância de saber terminar uma missão, porque os versículos que nós lemos nos mostra o apóstolo Paulo terminando a segunda viagem missionária. Nós estamos estudando o livro de Atos e capítulo a capítulo nós vimos que no capítulo 13, versículo 1, começou a primeira viagem missionária e ela é narrada até o capítulo 14, versículos 28 do livro de Atos.
Paulo sai de Antioquia da Síria e vai para Salamina, Pafos, na ilha de Chipre, depois para Atália, para Perge, para Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe, 9 cidades. Primeira viagem missionária, planta igrejas em 9 cidades, segundo o relato do livro de Atos. Agora, na segunda viagem missionária, depois do concílio de Jerusalém, eles de novo, saindo de Antioquia da Síria, eles vão primeiro para Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Psídia, ou seja, confirmar igrejas que tinham sido plantadas na primeira viagem missionária, mas eles avançam para Troade, Neápolis, Apolônia, Tessalônica, Bereia, Atenas e agora Corinto. Ele está em Corinto, ou seja, é a 7ª cidade nova que a primeira viagem missionária não tinha alcançado, e agora já mais 7 cidades, 7 localidades foram alcançadas pela obra missionária do apóstolo Paulo e os seus aliados. E em Corinto, nós vimos que não foi simples, não foi fácil. Em Corinto, Paulo chega sozinho e Deus providencia um casal, Priscila e Áquila, que também chegavam da Itália, expulsos da Itália, ali em Corinto. Corinto era uma cidade portuária, com 2 entradas, então o trânsito de estrangeiros era muito grande, era uma diversidade cultural muito grande, era muito estratégico ter uma igreja em Corinto, porque dali a palavra de Deus se espalharia para vários lugares por aquela igreja plantada naquela cidade tão estratégica. E ali eles tiveram dificuldades. Paulo é levado ao tribunal. Nós vimos semana retrasada, eu não fui o pregador, que ele é levado ao tribunal e os seus acusadores são envergonhados, pois Gaio não se preocupa em proibir que Paulo fizesse o seu trabalho de evangelização. E assim eles têm paz, eles têm como que um amparo legal para continuar a pregar o evangelho, a plantar aquela igreja em Corinto. Então o cenário era muito favorável. E é estranho que num cenário tão favorável, Paulo chegue num ponto e diga: vou embora. Você percebe que nesse texto, 2 vezes, a despedida, ela é antecedida do pronome adversativo, mas. É justamente para a gente prestar atenção que tudo estava caminhando para um lado, mas. Então, quer dizer, a tendência natural é: poxa, está tudo tão bem, está tudo caminhando agora tão em paz. O natural era Paulo ficar. E às vezes a gente faz isso. A gente acha que porque tudo está indo bem, porque tudo está funcionando bem, não é hora de se despedir. Então, esse texto vai nos ensinar como concluir a missão. E uma primeira lição é isso, que a despedida, ela deve acontecer num contexto favorável. Veja, lá em Corinto, versículo 18: havendo permanecido ali muitos dias, mas despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria. Contra as expectativas, ele se despediu. Versículo 21 de novo, olha só, quando ele chega em Éfeso, começa a pregar, os judeus recebem, diferentemente dos judeus nas outras cidades, os judeus insistem: Paulo, fica mais um pouco, nós queremos ouvir o que você tem para falar. E no versículo 21, mas despedindo-se, ou seja, quando tudo vai bem. Isso é uma lição importante, irmãos, porque às vezes a gente não sabe a hora de ir embora. Você está numa festa, está tudo indo tão bem que não dá vontade de ir embora. É nessa hora que você tem que ir embora. Não é esperar fechar o salão da festa, né? Numa empresa, às vezes você fica em dúvida. A única vez que eu saí de uma empresa, num momento desfavorável, eu me arrependi e voltei para trabalhar nela, para completar a missão que eu tinha deixado pelo meio do caminho.
E foi tão de Deus eu voltar para aquela empresa que foi aí que eu conheci minha esposa e estou casado com ela até hoje. Eu tinha que ter ficado lá mais tempo. Mas sabe, tem hora que a gente pula do barco, a gente abandona a missão só porque está difícil, só porque o contexto não está favorável. E aí é a hora de ficar, não é a hora de pular do barco. A hora de pular do barco, a hora de partir para a próxima missão, é quando a missão está cumprida. É quando o serviço foi feito. Sabe, imagina um médico no meio de uma cirurgia, ele ali com o paciente aberto, ele olha, está tão difícil que eu vou para casa. Não! Ele tem que ficar até que o último ponto seja dado, que a cirurgia seja feita, por mais difícil que seja o contexto. E a gente vê que Paulo, ele faz isso. Em outros momentos, Paulo é aconselhado a sair porque a sua vida está em risco. Sua vida está em risco. Agora, aqui, Paulo tinha um contexto favorável para permanecer em Corinto. E o que ele faz? Tchau. Aí ele chega em Éfeso. O que ele faz? Tchau. E com quem será que Paulo aprendeu isso? Eu acho que foi com Jesus. Dá uma olhadinha em Mateus 16, 21 a 22. Mateus 16, 21 a 22. Quando é que Jesus começa a falar que vai embora? Mateus 16, 21 a 22. Diz assim: nesse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. O que tinha acontecido antes? Jesus tinha feito uma prova com os apóstolos, né? O que estão falando sobre mim? E aí os apóstolos dizem: tem gente falando que o Senhor é Elias, tem gente falando que o Senhor é João Batista. E aí Jesus fala: e vocês estão falando o que sobre mim? E aí Pedro fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro tira a nota 10. Pedro, como porta-voz dos apóstolos, Jesus olha para ele e fala: agora sim, cara, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Agora você sabe quem eu sou, você sabe o que eu vim aqui, não é o que o povo está falando. Então quer dizer, missão cumprida, agora vocês sabem quem sou eu. Aí Jesus começa a falar de despedida. E Pedro reage: não, Senhor, agora que está bom. Não, Senhor, filho, não, agora não vai, agora está bom. Não na hora da crise, não na hora que o serviço não está completo, não quando está tudo pela metade, né? Nós vemos também Jesus, né? Olha só, em João 13, 33 a 37. João 13, 33 a 37. Olha que interessante. João 13. Jesus diz assim: filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, e também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns com os outros. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não me podes seguir agora, mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Ou seja, eles não queriam que Jesus fosse embora, mas Jesus falou: está na hora. Está na hora. Olha João 14. João 14, de 1 a 5. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não for, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei
e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Vocês sabem para onde eu vou, então agora eu posso ir. Agora vocês já sabem. Jesus fala da partida, Jesus parte quando ele percebe que os discípulos já tinham compreensão suficiente, já estavam preparados para dar sequência na missão. Então, quando que é a hora de se despedir? Quando o contexto está favorável e a missão está concluída. Quando que é a hora de se despedir? Quando a missão vai continuar, mesmo que você não esteja ali. Quando que é a hora de se despedir? Quando você ainda é bem-vindo. Porque tem gente que espera esgotar as possibilidades, é expulso, tendo desperdiçado outras oportunidades de se despedir e caminhar em paz. Quando que é hora de se despedir? Não pule do barco quando a missão ainda não está concluída. Não abandone a equipe, não deixe o serviço pela metade, não é na hora da crise, é na hora que a missão foi concluída. Essa é a hora de se despedir, e a gente vê Paulo fazendo isso ali em Corinto, a gente vê Paulo fazendo isso em Atos. Mas tem mais 3 lições que a gente vê com a conclusão da segunda viagem missionária, que para terminar bem, é preciso preservar a equipe de trabalho, é preciso promover a manutenção da equipe. De onde é que eu aprendo isso ali naquele texto? Você percebe lá em Atos 18, que Paulo leva consigo Priscila e Áquila, aquele casal precioso que ele conheceu em Corinto, que era refugiado em Corinto, assim como ele, Paulo, tinha chegado de Atenas. E a gente vê que Paulo, ele não conclui a sua missão sem também cuidar e preservar daquela equipe que Deus lhe deu para trabalhar em Corinto. Sabe, Paulo não vira as costas e diz: olha, agora o que vocês vão fazer eu não sei. Não, Paulo agrega, assim como já tinha feito no final da primeira viagem missionária, eles já tinham com toda a dificuldade ainda. Aliás, quando ele voltou de Jerusalém, eles trazem João Marcos, o sobrinho de Barnabé. As missões não devem terminar espalhando a equipe, mas ajudando a equipe de trabalho. Você veja que quando chega em Éfeso, eles passam por Cencreia, versículo 19, em Éfeso, aí sim, uma nova perspectiva, uma nova etapa de trabalho. Paulo deixa Priscila e Áquila em Éfeso. Ele quer continuar com aquela equipe próxima. Hoje em dia a gente não precisa estar tão próximo, porque a comunicação, a gente conversa com quem está lá na China, com quem está lá na Turquia, mas aqui ele precisava manter os seus próximos. Ele preserva aquela equipe. Ele não vira as costas e fala: olha, daqui para frente o que vocês vão fazendo é problema meu, vocês foram úteis até aqui. Em Corinto vocês foram uma bênção, daqui para frente cada um por si. Não. Uma equipe de trabalho, ela precisa ser preservada. O fim da missão, ele deve ser aquele que une a equipe, aquele que preserva a equipe, não aquele que espalha a equipe. E de novo, com quem Paulo aprendeu isso? Olha só, lá em João 14, 1 a 3. João 14, 1 a 3. Jesus Cristo, ao concluir a sua missão, ele vai preparando que os discípulos estivessem preservados, cuidados, preparados. Olha só, João 14, 1 a 3, nós já lemos. Ele dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito,
eu vou preparar-vos lugar, e quando eu vos preparar, voltarei, vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 16, versículos 1 a 4, olha só. Tendo dito essas coisas, tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão da sinagoga, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas eu vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis do que eu vos disse, e não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vai. E olha João 17, 9 a 12, a clara preocupação de Jesus em preservar aquela equipe de trabalho. João 17, 9 a 12. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Eu já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-nos em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Jesus se despediu, Jesus concluiu a missão, mas não sem proteger, preservar, cuidar, que a equipe continuasse o trabalho, que a equipe não desanimasse, que os seus discípulos não ficassem desorientados, mas nos piores momentos eles soubessem, Deus está no controle. Muitas vezes as pessoas, pelas mais diferentes razões, abandonam os seus trabalhos. Eu não sei se você já precisou receber uma carta de demissão, um aviso breve. E eu já vi colegas que, a partir do momento que soube que estava demitido da empresa, jogou tudo e foi embora. Não sei se você já agiu assim. Eu acho que não é a melhor forma. Por mais que você esteja sendo injustiçado, saia com a porta aberta, saia deixando saudade, saia ensinando teu sucessor a fazer o que você faz e mostrando que não é por incompetência que você saiu dali. Sabe? Preserve a equipe. Tem gente que na hora da despedida, em vez de juntar o povo, separa, desune, coloca um contra o outro. A gente não vê Paulo fazendo isso, a gente vê Paulo cuidando de Priscila, cuidando de Áquila, mesmo que ele não fosse mais, quem sabe, vê-los, ele cuida. Uma terceira lição desse texto é que na despedida, na conclusão da missão, o que Paulo faz? Ele propaga esperança e gratidão. Esperança e gratidão. Pastor, onde é que está isso? A palavra gratidão não aparece nesse texto. A palavra esperança não aparece nesse texto, eu sei. Mas aparece uma atitude de Paulo que você precisa entender o contexto. Você lembra que lá no versículo 18 diz que em Cencreia, Paulo raspou a cabeça porque tinha feito um voto. O que era um voto? A palavra voto aparece na Bíblia mais de 68 vezes. A primeira vez, olha só, Gênesis 28, 20. Gênesis 28, 20. Gênesis 28, 20, olha só. Fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me conceder, certamente eu darei
voto. Ele coloca diante de Deus o seu plano, a sua esperança, a sua dedicação, a sua confiança. Aqui ele não precisou cortar o cabelo, né? Gênesis 31, 13. Olha só o que acontece. Gênesis 31, 13. O Senhor aparece para Jacó e diz: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Deus respondeu aquele voto de Jacó. Deus respondeu àquela atitude de fé, de dependência de Jacó. Livro de Números, capítulo 6, versículo 2. O voto se torna regulamentar. O que é isso? Até então o voto era espontâneo, não tinha uma regra. Números capítulo 6, versículo 2, tem um capítulo inteirinho que vai falar do Nazireu. Quem que era o Nazireu? Vamos ler lá. Números capítulo 6, versículo 2 diz: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém que seja homem, seja mulher, veja, homem ou mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, abster-se-á de vinho, de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem tomará bebezagens, uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Todos os dias o nazireado não comerá de coisa alguma que faz a vinha, desde as sementes até as cascas. Todos os dias o nazireado não passará a navalha pela cabeça, até que se cumpram os dias dos quais consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Aí lá no versículo 21, o que diz? Essa é a lei do nazireu, que fizer voto, a sua oferta ao Senhor será sempre o seu nazireado, afora que suas posses lhe permitam, segundo o voto que lhe fizer, assim fará conforme a lei do nazireado. Ou seja, ficava visível para o povo, pelo penteado, literalmente, que determinada pessoa, homem ou mulher, estava ali se consagrando, se dedicando de uma forma especial ao Senhor. E quando completava a conta daqueles dias, ela raspava aquela cabeleira e levava na tenda da congregação, no tabernáculo. Era entregue como uma forma de sacrifício, de oferta. Depois do tempo, igualmente era assim. Então, o voto ele era feito como uma expressão de gratidão, como uma expressão de confiança, como uma expressão de esperança num plano que se consumaria, né? Por isso que a Bíblia vai dizer que ninguém é obrigado a fazer voto, mas se fizer, cumpra, né? Não é para combinar algo com Deus e não fazer. Não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Jefté. Jefté, o livro de Juízes conta sobre ele. E Jefté era um homem de tanta fé que ele disse assim: o primeiro que passar por essa porta eu vou entregar ao Senhor. Quem passa por ali? A única filha, virgem, que ele tinha. E aí conta a história que as mulheres choraram. Esse termo, a virgindade, e eu creio que a entrega foi realmente uma entrega celibatária. Aquela filha não se casou, ela ficou totalmente entregue ao Senhor. Uma entrega de amor, uma entrega de louvor, entregar algo precioso. Foi algo tão precioso que o nome de Jefté aparece lá em Hebreus capítulo 11, que é um capítulo da Bíblia onde só aparece o nome de gente que foi exemplo de fé. Exemplo de fé. E Paulo termina a missão publicando a sua confiança no Senhor, a sua dedicação ao Senhor. Quem sabe, como Jacó fez, suplicando a prosperidade de algo,
Paulo estivesse ali suplicando que tudo aquilo que ele tinha feito naquela segunda viagem missionária prosperasse, ou quem sabe já pedindo a Deus pela continuidade da sua missão. O fato é que Paulo, ele publica gratidão com esse voto, com esse sacrifício. Ele publica a sua expectativa, a sua esperança. E veja que lá em Efésios, quando ele está em Éfeso, e os judeus insistem para ele ficar, o que ele diz? Atos 18, 21. Se Deus quiser, voltarei para vós outros, embarcando e partindo para Éfeso. Paulo conclui a missão já pensando em continuar. Ele confiava que Deus lhe daria a oportunidade de continuar aquela plantação de igreja, voltar em Éfeso, rever Priscila, rever Áquila. Então, querido, para terminar uma missão, você não precisa estar desanimado, desesperado, contaminando todo mundo com desânimo. Hora de despedida não precisa ser hora de desespero. Hora de despedida pode ser como Paulo fez aqui, hora de inspirar outros, assumir um compromisso com Deus, fazer um voto. Alguma vez você já fez algum voto com Deus? Alguma vez você já assumiu um compromisso? Os que são membros da igreja, se não se lembram, assumiram. Lembra quando você veio aqui na frente e disse que você ia ajudar e sustentar essa igreja? Lembra que você disse que você ia ser fiel às autoridades da igreja, enquanto elas fossem obedientes à palavra de Deus? Foi voto. Cada vez que um presbítero, um diácono, um pastor é ordenado, eu voto. Sempre que eu vou tomar uma decisão, eu lembro que lá no dia 16 de maio de 2011, com toda a igreja reunida, antes dos presbíteros impor as mãos sobre a minha cabeça, eu disse que eu ia fazer de tudo pela paz, pela pureza, pela unidade da igreja. Nós assumimos compromissos diante de Deus, às vezes a gente esquece. Então, mesmo terminando uma missão, publique a sua expectativa, a sua gratidão e o seu compromisso com Deus. E por fim, terminar a missão significa valorizar as origens. Veja que pela segunda vez, o apóstolo Paulo termina a sua missão onde? Final do versículo 22. Desceu para Antioquia. Onde é que começou a segunda viagem missionária? Volta lá em Atos 15. Atos 15, o versículo 36. Aliás, versículo 35, olha só. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Versículo 36, alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos. Onde é que eles estavam? Em Antioquia. Onde é que começou a primeira viagem missionária? Volta lá em Atos 13. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E aí no versículo 2: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que nos tenho chamado. E então jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Primeira viagem missionária começa em Antioquia, termina em Antioquia. A segunda viagem missionária começa em Antioquia, termina em Antioquia. Antes, Paulo passa por Jerusalém, como um judeu que ele era, a sua oferta, o seu voto, o seu cabelo, ele dedica ali. E aí volta para Antioquia. Queridos, tem muita gente perdida porque não sabe de onde veio. Tem
muita gente perdida porque esqueceu as suas origens. Tem muita gente perdida porque esqueceu a sua história, de onde saiu, quem enviou, onde nasceu. Terrível não saber de onde veio. E nós vemos Paulo mais uma vez terminando a missão onde começou. Terminando a missão, valorizando a origem. Tinha um homem no Antigo Testamento que era assim, Samuel. Veja comigo, 1 Samuel capítulo 7. 1 Samuel capítulo 7. Primeiro Samuel capítulo 7, nós vemos o seguinte: versículo 12. Tomou então Samuel uma pedra e pôs-se entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. E nós vemos que, versículo 15, julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal, Mispa, e julgava Israel em todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel e onde edificou um altar ao Senhor. Tem gente que vive procurando a sua casa, sem lembrar de onde saiu, que é para lá que tem que voltar. É para lá que tem que voltar. Tem gente que vive procurando um lugar para ficar e que não consegue ser grato à casa que Deus lhe deu, de onde saiu, e que é para lá que mais cedo ou mais tarde tem que voltar. E Paulo não. Paulo, ele sabia quem estava orando por ele, quem tinha investido na vida dele. Paulo sabia onde é que ele tinha que ficar. E isso nos ensina, irmãos, que para terminar bem uma missão, a gente tem que terminar bem voltando para casa. Meu pai, muitas vezes, ele se despedia de mim falando: vai, mas volte. E o Pai nosso que está nos céus é assim. Talvez você tenha se afastado da igreja, talvez você tenha se afastado da sua igreja. É para lá que você tem que voltar. Se a sua igreja é aqui, é para cá que você tem que voltar. Assim você completa a sua missão. No tempo de Deus, mas onde é a sua casa. E Jesus nos deixa esse modelo. Jesus, nós lemos lá em João 14:3: quando eu vos preparar lugar, eu volto para levar vocês. Jesus, quando ele celebrou a Santa Ceia, lá em Mateus 26:29, ele disse: não beberei de novo do fruto da videira até que eu venha. Jesus, que é o perfeito missionário, veio a essa terra cumprir a missão que o Pai lhe deu e sabe que ele precisa voltar para completar a obra que ele começou. É um exemplo para nós. Então, se você quer terminar bem a tua missão, a tua viagem, termine em casa, voltando para casa, onde é a tua casa. Termine inspirando outros, a ter um compromisso com Deus, a ter um coração cheio de gratidão, a ter um coração cheio de esperança, fazendo planos, não desanimando outros. Se
Você quer terminar bem a tua missão? Termine preservando a equipe, unindo a equipe, ajuntando aquelas pessoas especiais que Deus colocou na tua vida para servir a Deus junto com você. Não dividindo, não separando. Se você quer terminar bem a tua missão, só dê a Deus quando tudo estiver bem. Não no meio da crise, não quando estiver difícil, não. Só quando a missão estiver cumprida. Quando você já não fizer mais falta, quando tudo caminhar sem a tua presença, aí sim, você pode se despedir e ser útil aonde Deus te levar. Que Deus faça assim com cada um de nós. Você sabe por que você precisava ouvir isso nessa noite. Você tem agora um modelo, não apenas para como começar as suas missões e a sua jornada, mas principalmente como terminar bem, sem acidentes, sem incidentes, fazendo tudo para a glória de Deus. Convido a igreja a se colocar